Irmãos, esse trecho na Bíblia, ele fala rapidamente a respeito de Deus Pai, mas ele engrandece a Deus, ele mostra o quanto Deus é imenso, o quanto vai além da nossa capacidade de entender, quando ele diz que todas as coisas que nós conhecemos estão nas mãos de Deus, tudo que nós podemos vir a conhecer, ou seja, o que vai além do nosso entendimento, está no total controle do Senhor. Deus está acima de todas as ideias de poder. Aqui nós vemos que Ele reina sobre todos os deuses. Nós sabemos que não existem outros deuses, e é claro que no linguajar antigo isso significa que não há outro Deus, mas Deus é Senhor de todas as ideias de poder que nós podemos ter. Então é claro, irmãos, que quando a gente fala da obra de Deus, da criação de Deus, dos homens de Deus, dos servos de Deus, nós também temos que entender que aqueles que são chamados, aqueles que fazem parte do reino de Deus, também devem ter qualidades especiais, para que convivamos com o grande Deus, o Deus como Ele é imenso. É claro que Deus espera de nós, espera de seus crentes, espera das pessoas que se dizem crentes, algumas qualidades especiais. É assim um termo bem comum, ser crente não é para qualquer um. Não, é para todos que alcançam determinadas virtudes. É para qualquer pessoa que cresça alguns degraus da existência humana, não é para qualquer um. Senão, queridos, as igrejas, nós não tínhamos estrutura física para todas as igrejas. Em vez de construirmos estádios de futebol para a Copa, a gente tinha que estar construindo igreja para caber todo mundo, porque era muito fácil fazer parte da obra de Deus de qualquer forma, mas não é de qualquer forma. É claro que não. Deus é um Deus da perfeição, Ele é o Deus eterno, é um Deus da onisciência, e é lógico que o seu reino requer pessoas especiais. Aí a gente fica pensando assim, rapaz, será que eu vou conseguir? Será que eu tenho como fazer parte disso? É o que nós vamos ver. Nesse trecho aqui que nós lemos, nós temos algumas das qualidades que Deus espera de nós, de mim, de você, dos futuros crentes, dos crentes mais antigos. São algumas virtudes que devem fazer parte do povo que vai preencher a obra de Deus, vai preencher o reino de Deus. Quando a gente fala em encher uma igreja, irmãos, encher uma igreja não significa encher de gente um ambiente. Isso é uma coisa muito fácil. Encher de gente um recinto é talvez uma das coisas mais simples que existam hoje na propaganda. Eu trabalhei com publicidade há um tempo na minha vida, e encher de gente um lugar é uma questão de propaganda, depende do que você vai, da proposta que você vai apresentar. E muita gente acredita e vai. É por isso que a gente tem esses shows aí da dupla sertaneja, é muito bom, né? Tem gente que gosta muito, eu não gosto muito não, eu nem consigo entender aquelas músicas, mas entra lá, 10 mil pessoas, eu estava vendo o relatório lá, 10 mil pessoas. Gente, o que é que eu tenho que dizer para convidar 10 mil pessoas para um culto e elas virem? Eu não sei. Eu acho que tenho que convidar aqueles cantores lá. Mas encher um estádio de futebol para ver dois rapazes cantando lá daquele jeito lá, é fácil. É uma questão de propaganda. Não é a música. Ninguém gosta da música dele, não. Gosta da propaganda que foi feita. É uma propaganda... ela é continuada, não é uma propaganda da noite para o dia, não, é uma propaganda lenta, e quando chega o show todo mundo está doido para assistir por causa da propaganda. Quer ver? Eu estive lá em Sambaíba, um dia desse aí, há um mês atrás, sei lá, tinha um circo lá, rapaz, eu não vi lá, eu passei por longe, mas eu vi aquele negócio aceso, né, um circo, que eu fico pensando, rapaz, quem será que vai nesse circo, nessa cidade aqui, tá bom. Aí na quarta-feira teve culto de oração, eu saí da igreja para ir para casa, irmãos,
a cidade estava um deserto. Eu acho que todos os habitantes daquela cidade foram para aqueles. Até os meus vizinhos que ficam ouvindo rádio a noite todos sumiram. Tinha um silêncio. Eu só ouvia o barulho do cara falando. Respeitava o público. A cidade estava toda. É fácil encher um lugar para ver uma palhaçada, é fácil. Para ver um show é a coisa mais simples do mundo. Mas para encher a igreja de Jesus, de gente do jeito que Ele quer, aqui é mais difícil. Porque não basta convencer as pessoas para virem para a igreja. Não. Essas pessoas precisam demonstrar algumas virtudes que são especiais. E aí é por isso que se tornam tão raras. É por isso que são tão poucos os crentes. Muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Então vamos olhar aqui quais são essas virtudes. Aqui no versículo 6 que a gente leu, a gente encontra logo algumas indicações. O salmista diz: vinde, adoremos. Deus quer adoradores. Ele não quer frequentadores. Frequentador vai para o show lá do dupla sertaneja, vai para o circo. Mas Deus quer adoradores. O adorador é uma pessoa diferente. Ela não é uma pessoa comum. A adoração, é claro que a gente tem aqueles conceitos de adoração, né? Mas a adoração legítima, ela não é uma manifestação, não. A adoração é um jeito de viver, é um estado de comportamento, é uma forma de viver, um estilo de viver. E não é um momento de culto, é a vida inteira. E Deus quer essas pessoas. Jesus disse que Deus é Espírito e Ele procura adoradores que o adorem assim, em Espírito e em verdade. Quando Jesus diz em Espírito e em verdade, a verdade é Ele. E em Espírito somos nós, com a inteireza do coração. Então, para que eu seja um adorador, eu tenho que reunir meus sentimentos na minha adoração. E são muitos. Quer ver alguns? O sentimento que deve estar presente na adoração é a gratidão. A adoração pressupõe que nós somos agradecidos pela obra de Deus. Só adora a Deus quem entendeu a sua graça e é agradecido por Ele. Outro sentimento que nós devemos trazer no coração quando adoramos a Deus, ou quando buscamos adorá-lo, é o nosso temor. Só quem teme a Deus é quem pode adorá-lo. É bom saber que temer a Deus não significa ter medo dele, não. Significa respeitar o seu poder. Reconhecer que Deus é aquele que salva e que condena. É aquele que faz, que cria e que elimina. É aquele que tem todo o poder. E é por isso que o adorador deve temer a Deus. O adorador deve adorar com alegria ao Senhor. A alegria faz parte da salvação. Quem não é salvo não adora a Deus. Pode até participar de eventos, igual o show, mas o adorador é salvo, sabe que pertence ao Senhor. Ele adora a Deus porque sente em seu coração a sua vida eterna. Então, a primeira virtude, irmãos, do tipo de gente que Deus quer encher suas igrejas, é de verdadeiros adoradores. Não é de pessoas eventuais. Eventuais, aqueles que gostam dos eventos. Um dia desse eu estava compartilhando com os irmãos que eu convidei uma certa pessoa para o culto, e ele disse: não, quando tiver um evento especial lá, você me liga para mim que eu vou. É o crente eventual. Esse tipo de gente, com todo respeito, eles não contribuem com a igreja do Senhor, contribuem com o evento, com a instituição, mas não com o reino de Deus. Deus quer adoradores, gente que o adora dessa forma como Jesus ensinou, em espírito, com a inteireza do coração. Aí a gente vê ainda no versículo 6, na palavra seguinte, quando ele diz: e prostremo-nos. Quando prostrar-se significa ser um servo. O que se prostra é um servo. Deus quer servos. Deus quer aqueles que gostam de servir, que sentem prazer em servir a Deus, que não sentem: ai meu Deus, hoje sou eu, eita, eu tenho que ir. Não, o servo é aquele que fica contando os dias, porque não pode ir todo dia,
tem muitos outros servos e a gente tem que se revezar. E tem igreja que você só trabalha um dia a cada 6 meses. Eu me lembro, conheci uma igreja, a minha irmã, nos Estados Unidos, aí ela tocava numa igreja lá, mas só tocava uma vez a cada 6 meses, porque tinham muitos músicos. E ela lá toda triste, como eu queria, era melhor uma igreja pequena, para eu poder tocar todo dia, ela queria servir. O prazer de servir é a virtude de quem se prostra diante de Deus, de quem se ajoelha, não é somente nos bancos da igreja, mas se ajoelha com o coração, é que tem um coração contrito, um coração derramado diante do Senhor. Esse é o que se prostra. Por que Deus gosta tanto? Por que Deus ama tanto os servos? Por várias virtudes associadas ao servo. O servo é obediente, o servo é humilde, o servo não é orgulhoso. Se ele fosse orgulhoso, ele era o Senhor, não era o servo. Mas o servo, ele é simples. O servo, ele está sempre à disposição, está sempre à mão. Deus quer servos. Aqui a gente começa a ver que não basta ser um verdadeiro adorador, é um adorador servo. Até porque o verdadeiro adorador quer servir. Aí nós temos ainda outra virtude aqui, muito interessante, que voltando lá para o primeiro versículo, quando diz assim, aqueles que cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos ao Senhor. Celebrar é uma palavra que o tempo vai modificando assim, mas celebrar significa repetir. Eu não sei se os irmãos sabiam disso, vem do grego celere, que é fazer muitas vezes, que é uma data muito importante, um acontecimento importante, a gente celebra, repete a festividade para não esquecer. Então celebrar é repetir muitas vezes. A gente celebra o aniversário para não esquecer a data do nascimento, né? Eu esqueço a minha, eu toda vez esquecia, só lembro do meu nascimento quando vou assinar alguma coisa que vejo que mudou o mês. Então, por que eu não celebro os aniversários direito? Pronto, a gente celebra a ceia do Senhor para quê? Para não esquecer, é um memorial. Memorial é aquilo que não se esquece. Então, celebrar significa ser constante. Deus quer servos que celebrem o seu culto todos os dias. A gente tem aquela ideia de igreja, né? Igreja é domingo. Igreja não é domingo não, meu querido. Igreja é o homem e a mulher de Deus 24 horas por dia, celebrando o que entendeu da palavra de Deus todos os dias, vivenciando o que cresceu de acordo com a alimentação do Senhor todos os dias. Não existe crente pela metade. Deus não quer crente temporário. Tem tanta coisa, tem serviço temporário, tem profissional temporário, mas não tem salvo temporário. Deus quer crentes constantes, crentes em todos os momentos. O crente de domingo, ele é uma espécie comum. O Brasil é um dos países mais religiosos do mundo, inclusive se diz que é um dos países mais cristãos do mundo. Eu não sei desses dados, mas é o que se diz, talvez por causa da igreja católica, que é muito grande, né? Mas muitos crentes que são os crentes de domingo são crentes nominais. Esses crentes não são os que Deus procura. Ele quer aqueles crentes que estão sempre na sua obra, estão sempre preocupados com o culto, estão sempre com o coração voltado para o Senhor, são servos, estão interessados no momento de servir a Deus. Esse é o crente que celebra o Senhor, celebra a salvação que tem, celebra a rocha da sua salvação. O texto está dizendo a rocha da salvação, o rochedo da salvação é Jesus. Jesus é a rocha da nossa salvação. E o crente que Deus busca, que Deus espera, é aquele crente que celebra a vida de Jesus todos os dias. E quando a gente fala no rochedo da salvação, a gente vê o outro tipo de crente que Deus espera dentro das igrejas, né? É o salvo por Jesus. Não existe crente não salvo.
O crente é aquele que entendeu a obra de Jesus, recebeu Jesus no seu coração, se transformou em uma nova criatura, transformado por Jesus. Esse é o salvo, é o crente que Jesus quer. É o crente que Deus espera que povoe a sua igreja, que encha a sua igreja. É por isso que a gente não faz propaganda. É por isso que a gente nunca botou uma faixa aí na frente. Sexta-feira de oração não tem. A gente nunca vai fazer propaganda, porque é Deus quem chama aqueles que o interessam. É o Senhor que conhece o seu coração, o meu coração, e o coração de tantos que ainda nem mesmo chegaram aqui, mas é o Senhor quem sabe, porque Ele reconhece em nós as virtudes que nós podemos apresentar. Então, queridos, tem mais uma última palavrinha aqui nesse texto que eu queria destacar, porque me chamou muita atenção, e é a verdade que a gente deve levar daqui para as nossas casas. É a primeira palavra aqui, que diz vinde. A palavra vinde pressupõe que o autor está escrevendo para quem não chegou ainda, para quem ainda tem o que fazer, tem algo a ser feito, que não está pronto. O salmista está falando com quem ainda está num processo de aperfeiçoamento, num processo de crescimento. Eu sou o primeiro aqui entre nós que o vinde é para mim, porque eu estou em andamento, não cheguei ainda. E acho, queridos, que quando o crente pensa que ele já está pronto, ele nem mesmo entendeu o salmo, nem mesmo entendeu a mensagem salvífica de Jesus. Porque quando aceitamos a Jesus, nós não... Hoje na Bíblia, no culto de oração, o irmão estava orando a respeito dos batizandos. Eu achei muito interessante ele observar que aquele não é o momento da finalização do evangelismo, não, é o início da vida, é o início da nossa evangelização, o início da nossa vida de crente, a vida de crente que Deus espera para mim, para você e para os futuros, que Ele sabe quem é. São os crentes dessa igreja no futuro. É o crente que Deus espera que sejamos, e todos nós podemos ser. Todos nós podemos ser se ouvirmos a voz do Senhor. O versículo 7 diz: se ouvisseis a sua voz hoje. Alguma Bíblia tem oxalá ouvisseis a sua voz. Essa minha Bíblia que é assim. Eu não sei porquê isso. No hebraico não existe a palavra oxalá. Ela vem do árabe. Vem Inshallah. É algo como Deus permita. Tomar a Deus. Uma coisa assim, do árabe. Mas a tradução mais correta seria se. Se ouvirmos a voz de Deus, seremos o crente que Ele quer. A gente pode preencher todos esses requisitos que Deus exige para o povo que vai encher a sua igreja. Mas, para isso, nós temos que ouvir a sua voz. E se eu e você estamos ouvindo a voz de Deus, podemos responder somente para Ele. Não adianta dizer uns para os outros a gente faz pose, a gente responde o que o outro quer ouvir, mas para o Senhor não. Para o Senhor nós falamos a verdade dos nossos corações. Então, queridos, vamos encerrar orando e vamos orar juntos, mostrando ao Senhor o que é que nós entendemos da sua palavra hoje, esta noite. E vamos entregar a Ele a nossa disposição de mudarmos naquilo que ainda falta para a gente crescer, para a gente se tornar melhor, para a gente ser o tipo de crente que Ele quer. Vamos ficar de pé, vamos orar?